Pessoal, dá continuidade. Aqui a gente vai ver agora o nosso novo PET, primeira semana, reflexão luminosa e espelhos planos. Relembrando sobre a reflexão luminosa, que a gente viu já algumas semanas atrás, é quando o raio de luz ele chega a uma certa superfície, vamos fazer aqui uma superfície, e quando ele incide sobre a superfície, eita, o raio luminoso está um pouquinho torto, né? Está turvo. Vamos melhorar esse raio luminoso. Então, vamos fazer aqui uma superfície. E quando o raio luminoso ele chega a essa superfície e ao tocar nessa superfície, seja ela se ela for uma superfície polida, o que vai acontecer com esse raio luminoso? Ele vai ser refletido, certo? Essa reflexão que é responsável pela não só a iluminação da superfície da Terra, como também para que a gente consiga enxergar os outros objetos. E quando a luz chega sobre a superfície de um objeto, ela é refletida. E devido a essa reflexão, será possível enxergar o objeto, assim como ocorre na atmosfera, porque a atmosfera é composta de ar. E essas moléculas de ar, a luz ela vai sendo refletida em várias dessas moléculas e dessa forma a gente consegue ver o céu claro, certo? Não existisse esses ares na atmosfera, tivesse essa atmosfera, o que ia acontecer? A gente veria uma total escuridão e só veríamos o Sol, estrelas, a Lua durante a noite, né? Apenas isso que a gente iria conseguir enxergar. E quando vocês também veem algumas fotos da primeira ida do homem à Lua, a gente percebe uma escuridão total, né? A gente vê ele, vê a luz, a superfície sendo refletada pelo Sol, mas a gente não consegue ver outro ponto luminoso. Apenas esses. A superfície da Lua está sendo iluminada, a gente consegue ver também o corpo do astronauta sendo iluminado. E esse fenômeno de reflexão, ele é descrito, pessoal, através de duas leis da reflexão. Ou seja, quais são essas duas leis? A primeira lei, ela diz que o raio incidente e o raio refletido, vamos voltar aqui, ó, raio incidente e o raio refletido, eles estão sobre o mesmo plano. Observa aqui, ó, está no mesmo plano. Se ele tivesse em plano diferente, é como se a gente estivesse imaginando, ó, um desses vetores saindo na sua direção, mas não, eles estão no mesmo plano. E a segunda lei diz em relação ao ângulo de incidência, ou seja, o ângulo, se a gente fosse tracejar aqui no meio, ó, entre o raio de incidência e o raio refletido, a gente fosse traçar uma reta aqui, o ângulo do raio de incidência, que a gente dá o nome de I com acento circunflexo, e o raio de reflexão, o raio R, eles têm valores iguais, ok? Então, essas são as duas leis que regem. Aqui temos uma superfície polida e plana, que é a melhor forma aqui da gente... Espera aí, vou apagar isso. Pronto. É a melhor forma da gente conseguir observar essas leis. Porque aqui, ó, como a superfície é completamente plana, lá naquele caso a gente também observa isso, só que a gente pega uma parte pequenininha. Aqui a gente generaliza para um caso. E aqui, observe que o ângulo de incidência em relação à reta normal é um ângulo de 45 graus. Logo, a reflexão vai ocorrer no ângulo em relação à normal, ou perpendicular à superfície, também um ângulo de 45 graus. Então, os ângulos são iguais. Beleza? Então, vamos passar para os espelhos planos. Os espelhos planos, pessoal, aí eles, quando você coloca um objeto na frente de um espelho, vamos pegar aqui, ó. Geralmente a gente desenha um espelho dessa forma, representando. Faz uns pontinhos para dizer que aqui é a costa
do espelho. A gente coloca aqui um objeto, vou fazer aqui uma flor. Tudo bem? Então, uma florzinha mais ou menos. A gente fazer esse objeto aqui da flor, o que vai acontecer? Os raios de incidência vão passar pela luz, pela flor. Ó, vamos pegar aqui o primeiro raio, ó. Opa, pegar a caneta certa, aqui. E a gente imagina um raio de luz vindo de baixo. Pronto. Aqui estão nossos raios incidentes. Se eu perguntasse a vocês, cadê a nossa reta normal? A nossa reta normal, ela vai estar entre, aqui assim, ó, passando aqui no meiozinho. E cadê os raios refletidos? Vai haver, pessoal, uma troca, certo? Os raios refletidos vão inverter a posição. Observe que a parte de baixo, desculpa, a parte aqui de cima da florzinha, o que vai acontecer com ela? Olha, vai ser refletida para cá e a parte de baixo para cá. Houve uma troca, e isso tudo houve por causa das duas leis, certo? Que regem a reflexão, em que o raio refletido e o de incidência estão no mesmo plano, ó, em cima e embaixo. E os ângulos de incidência com a reta normal são iguais. O ângulo de incidência desse lado igual ao ângulo de reflexão do outro lado. Tudo jóia? Então, como seria a nossa... Desenhando aqui de novo, tentando, né? Óbvio que a gente não vai conseguir desenhar a florzinha aqui. Pronto. Ok? E a característica, pessoal, do espelho plano, observe que o raio que a gente desenhou da reflexão atrás do espelho, eles foram prolongados, ou seja, esses raios a gente não consegue observar, mas são eles que formam a imagem que a gente vai ver dentro do espelho, digamos, não é está dentro do espelho, que a gente vai ver no espelho, ok? Então, houve uma projeção do objeto no fundo do espelho. E essa imagem ela tem uma característica que a gente chama de uma imagem virtual. Por que ela é virtual? Porque ela ocorre atrás do espelho. Ora, se a gente conseguisse perceber ela do mesmo lado que está nosso objeto, se ela acontecesse nesse lugar aqui mais ou menos, ó, a gente teria uma imagem real. Ela está no lado real da imagem, do objeto. Características importantes sobre o espelho plano. No espelho plano, a distância do objeto a da imagem são iguais. Ou seja, se você coloca um objeto a uma distância de 2 metros do espelho, a imagem projetada também vai estar a 2 metros do espelho. Ok? Então, essa distância são iguais. Então, a distância do objeto é igual à distância da imagem. E, dessa mesma forma, no espelho plano, observe sempre, ó, espelho plano, o tamanho da imagem que está aqui é o mesmo do objeto. Se o meu objeto ele tem 20 centímetros, isso quer dizer que no espelho plano, a nossa imagem também vai ter 20 centímetros de altura, tá bom? E uma característica também, vocês talvez já tenham percebido, é que no espelho a gente consegue observar as letras, ou seja, ao lado são invertidos, certo? No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho e é simétrica em relação ao espelho. Em relação ao espelho, ela é simétrica. Mas o que acontece? Nós vamos observar a imagem invertida, não é no sentido invertido, é como se o lado direito fosse para o lado esquerdo, que causa estranheza para a gente também. Mas a gente não pode dizer que essa imagem ela esteja invertida. O correto que a gente pode afirmar é que houve uma enantiomorfia. Ou seja, a imagem sofre uma enantiomorfia. Significa a forma contrária. A gente consegue observar a imagem de forma contrária. É o que acontece quando vocês
Embora a gente não utilize espelhos, mas é como se fosse... Já viu aquelas ambulâncias? Geralmente vem escrito de trás para frente para que a pessoa que venha na direção oposta à ambulância consiga enxergar de forma correta. É a palavra ambulância, certo? No espelho acontece uma coisa parecida. Só que esse efeito da anatimorfia, ela traz para a gente uma inversão. O que é da direita vai para a esquerda. Vou ver se mais uma coisa para falar para vocês. Eu acho que é isso só, pessoal. Então preste atenção para as nossas atividades. Sobre a enatimorfia, que é a forma contrária de se enxergar a imagem, tá bom?